Moço, corre lá! Olha o desespero! Foi uma noite de terror no Luiz de Sá, zona norte de Londrina. Atearam fogo num ônibus. O ônibus estava lotado, ônibus da linha 406-406. De repente, 3 homens entraram, pediram para todo mundo descer, jogaram gasolina e o fogo consumiu todo o veículo, gente. Toda essa história é registrada ontem à noite, repito, no Luiz de Sá, na Zona Norte. Pode ser, de acordo com a polícia, uma retaliação por aquele confronto que aconteceu pela manhã. O Éder Leonardo Damasio Amador, de 26 anos, ele foi morto numa troca de tiros com a polícia, ali pertinho no Maria Cecília. E a polícia acredita que há relação entre as duas histórias. Bota a foto pra mim do Éder pra mim. Ele foi identificado apenas ontem à tarde. Éder Leonardo Damasio Amador, 26 anos, que tinha várias passagens pela polícia. Aquele vídeo do fogo, por favor. Muita gente registrou com o telefone celular. E olha o desespero das pessoas, deixa eu ouvir. Aquele primeiro vídeo, o povo falando, 11h52. Moço, corre lá, moço! O Guilherme Batista, nesse momento, está lá no Luiz de Sá, no local onde este ônibus foi incendiado. Olha isso aqui, gente, a imagem é ao vivo. Olha como é que tá o chão. Olha as marcas que ficaram no asfalto. E olha que choveu um pouco agora cedo. Perceba só. Quem é que tá com ele lá? É o Oshima, Fabi? Oshima, fecha pra mim no orelhão. Olha como é que ficou. O orelhão, ó, o busão tava aí passando nesse mesmo ponto quando aconteceu de ser incendiado ontem. Olha as marcas que ficaram no orelhão. Guilherme Batista, marcas de uma história terrível que, graças a Deus, não vitimou ninguém. Mas no momento que esses 3 homens chegaram para atear fogo no veículo, o busão estava cheio, né? Boa tarde. Exatamente, Juliano Marcos. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. O ônibus estava cheio. A gente vai virar aqui para mostrar que tudo aconteceu bem perto desse ponto de ônibus. E o motorista só parou porque os responsáveis pelo atentado estavam aqui como se fossem passageiros, usuários comuns aí do transporte coletivo. Eles dão com a mão. O ônibus que faz aqui a linha Luiz de Sá para por aqui, eles invadem, rendem o motorista, pedem para que todo mundo saia. E aí, quando todo mundo sai daqui correndo, Juliano, eles usam, então, como você disse, gasolina e também uma chama para atear fogo no ônibus inteiro. As marcas por aqui, elas são muito expressivas. A gente vê que o asfalto, a gente, claro, sabe que o asfalto já tem uma cor escura, mas se a gente passar o pé aqui, para passar os pés por aqui, a gente vê que as chamas, os chamuscos causados aí por esse incêndio, eles estão por toda parte. E a prova viva de tudo, claro, é o orelhão. Ou seja, o ônibus estava aqui parado na rua e o fogo começou a se alastrar. Olha aqui o orelhão para a gente ter uma ideia. A gente passa a mão e todas as cinzas, tudo que foi incendiado, olha a cor da minha mão, como é que ficou. Tudo isso foi sendo tomado pelo fogo. O telefone, do mesmo jeito. Olha isso aqui. Não consigo nem tirar, Juliano, mas virou um pedaço de ferro, de plástico retorcido. E o corpo de bombeiros precisou agir muito rápido, porque a gente está num bairro residencial. A gente está no entorno por diversas casas, diversas residências. Então o perigo desse fogo se espalhar pelos imóveis aqui era muito grande. O caminhão foi acionado, veio até aqui e felizmente conseguiu fazer o combate, conter as chamas no ônibus, Juliano, antes do fogo se espalhar, atingir, quem sabe, algumas casas próximas aqui do local desse atentado. Conversei, inclusive, com alguns moradores antes de entrar ao vivo. A gente sabe que por supostamente envolver essa possível retaliação ao confronto policial
registrado no dia de ontem, está todo mundo muito assustado, todo mundo muito com medo inclusive do próximo passo aí desses criminosos que, infelizmente, depois de terem executado o atentado aqui no Luiz de Sá, fugiram e ainda continuam sendo procurados pela polícia, Juliano. Eu estava conversando com o pessoal da equipe aí que mora nas proximidades, eles me disseram o seguinte, é bem próximo, tá? Coisa de 2 quarteirões do local onde aconteceu o confronto ontem pela manhã, lá no Maria Cecília. Põe a foto para mim do Éder Leonardo Damasio Amador, 26 anos, identificado. Este homem ontem cedo estava num carro, a polícia fez menção de parada, ele acabou não parando, sacou uma arma, ameaçou disparar contra os policiais, acabou morto com um tiro na cabeça. O local é bem próximo, gente, bem perto daí. Por isso, a polícia acredita numa retaliação. Agora, o que a gente viu ontem à noite e o que a gente vê agora aqui, os sinais, as marcas que ficaram na rua, dão a dimensão de algo que poderia ser uma tragédia. Porque eles chegaram gritando para todo mundo, sai do busão, sai do ônibus. O pessoal que estava na linha 406, 406, desceu desesperado e aí disse que não foi coisa de segundos. Eles estavam cada um com um galão, jogaram a gasolina, depois foi só jogar um palitozinho de fósforo. Enche a tela, olha como é que ficou o ônibus. Isso é o busão, tá? Isso é o que restou do ônibus. A repórter Ana Contato esteve no local, acompanhou com o Rodrigo Marques toda essa história e a reportagem completa você vê agora. O Balanço Geral está no ar. Na primeira noite do toque de recolher, os moradores do conjunto Luiz de Sá se viram obrigados a sair de casa já tarde da noite. De dentro do quintal, esse morador registrou as chamas que chegaram a atingir os fios de energia. Mesmo de longe, era possível ver o fogo consumindo o ônibus da Grande Londrina. O desespero tomou conta dos moradores. Moço, corre lá, moço! Em poucos minutos, o coletivo ficou completamente destruído. O ônibus estava circulando normalmente com cerca de 10 passageiros quando aqui neste ponto foi abordado por alguns homens. Eles subiram com galões de gasolina e pediram para que todos os passageiros saíssem. Eles atearam fogo no coletivo, que ficou completamente destruído. A primeira equipe que chegou aqui no local encontrou o ônibus em chamas, né? Fez o combate e controlou o incêndio, evitando que propagasse para a residência também. Mesmo assim, o veículo ficou destruído, né, tenente? Exatamente, o ônibus infelizmente ficou totalmente destruído, mas graças a Deus sem vítimas. Com medo dos criminosos, as testemunhas preferiram não gravar entrevista, mas disseram que 3 rapazes, aparentemente menores de idade, já teriam tentado incendiar outro ônibus perto da Avenida Sauelquim minutos antes, mas o motorista conseguiu fugir. Já o condutor da linha 406 não teve a mesma sorte e acabou sendo rendido pelo trio. Antes de derramar os galões de gasolina no ônibus, eles teriam dito que a ação seria uma resposta à PM. A principal suspeita é que o incêndio seja uma retaliação à morte de Éder Leonardo Damasio Amador, de 26 anos. Ele foi atingido por um tiro na cabeça depois de fugir de uma abordagem de policiais do choque na manhã de terça-feira. O homem foi alvejado dentro deste carro na Avenida Gines Parra, no conjunto Maria Cecília, a 6 quadras de onde o ônibus foi incendiado. Dentro do veículo de Éder, a polícia encontrou um revólver calibre 38, que teria sido usado por ele para atirar contra os policiais. Éder Leonardo já tinha passagens pela polícia. Agora, as investigações são para tentar identificar os autores do incêndio ao ônibus e para descobrir se o crime praticado à noite tem, de fato, ligação com a morte de Éder.
Deus do céu. Ó, eu queria o seguinte. Põe pra mim o WhatsApp aqui, presuntinho. Você estava nesse ônibus da linha 406 ontem à noite? Você estava lá? Você viu o momento que essas pessoas chegaram, pediram pra todo mundo descer correndo? Manda pra mim aqui, ó, 991210893. É óbvio que eu não vou te identificar aqui, mas eu queria conversar com você. Eu queria entender como é que foi esse momento, porque eles chegaram tocando terror, né? Imagina o desespero de quem estava lá. Você estava nesse ônibus? Alguém da sua família estava nesse ônibus? Pode mandar mensagem agora, ó. O WhatsApp está aqui na palma da mão. 991210893, 991210893. Eu quero ter mais informações dessa história, tá? Tô vendo aqui gente falando que mora lá perto, que viu o momento que o fogo começou, mas eu queria alguém que estava dentro do ônibus. Manda mensagem para mim e a gente vai conversar com você aqui. Lembra que a gente está no YouTube também? Bota aí, tá? A gente está ao vivo no YouTube, youtube.com/Balanço Geral Londrina, mas eu vou voltar para o local agora, onde aconteceu este incêndio, onde este ônibus foi incendiado, a 2 quarteirões do local onde ontem a gente teve aquele confronto com morte entre a polícia e um criminoso. Ô Guilherme, por aí, obviamente, os ônibus continuam passando, a gente já flagrou 2, 3 passando aí enquanto vocês estão, mas as pessoas ficam com medo, porque você olha para o asfalto, você olha para o orelhão, você não consegue esquecer do que aconteceu, né? Com certeza, Juliano. A vizinhança está muito assustada. Além da gente flagrar os 2 ônibus passando, as linhas continuam aí circulando. A empresa responsável pelo transporte coletivo, inclusive a Grande Londrina, divulgou uma nota lamentando mais esse atentado. Pedindo, inclusive, para que a polícia localize o quanto antes os responsáveis aí pelo incêndio, mas ela tem esses veículos nas garagens. Quando um dá problema, há essa substituição e não houve, então, registro de nenhum tipo de problema na circulação dos coletivos. A gente também flagrou por aqui uma viatura da Polícia Militar, que, segundo a 4ª Companhia Independente, está fazendo uma intensificação no patrulhamento aqui na região do Luz de Sá, do Maria Cecília, que são os bairros aí que podem estar sendo visados por conta do confronto policial no dia de ontem. E uma outra pessoa, um outro funcionário que passou por aqui, Juliano, foi um funcionário da Sercontel. Ele parou do lado do orelhão, que está todo chamuscado, fez uma foto e resolveu aí seguir. Não sei se vai voltar depois para fazer a substituição desse aparelho, desse equipamento. Infelizmente, a gente sabe que os orelhões são alvos fáceis aí dos vândalos e, nesse caso, acabou sendo completamente destruído aí por esse incêndio que começou no ônibus. Juliano, eu tenho aqui ao meu lado o Oshima tá... Pois não, Juliano? Não, eu só vou te pedir um minutinho, porque eu tô aqui no telefone com uma moradora aí das proximidades, obviamente eu não vou identificá-la, mas foi ela que chamou os bombeiros ontem à noite. Minha amiga estava me contando aqui que você começou a ouvir uma gritaria, você achou que fosse briga, e quando você saiu, o motorista do ônibus pediu para você chamar os bombeiros, é isso? Minha residência no fundo, era por volta das 10h40 da noite, e eu gritaria e batendo assim, aí eu falei, nossa, é briga na rua. E aí, a hora que eu cheguei ali na frente, o motorista veio gritando e falando, porque ônibus, o meu celular acabou a bateria e eu preciso que acione o bombeiro. Mas a hora que eu cheguei ali na frente já não tinha mais, assim, não vi mais ninguém, porque o fogo já estava tomando conta do ônibus. Eu vi que você me mandou um vídeo agora aqui, o fogo já estava consumindo tudo no momento que você conseguiu ligar para os bombeiros. Foi muito rápido mesmo. Tá certo. Obrigado, minha amiga. Obrigada pelas informações. Vai mandando mensagem pra mim, tá? Você tem mais detalhes? Você tava dentro do busão? 991210893. Perdão, Guilherme. De volta com você ao vivo. Pois é, Juliano, na verdade eu trago uma entrevista com uma outra moradora que acredito que vai acrescentar a essas declarações que a gente acabou de ouvir. Eu não vou identificá-la, o Oshima está com a câmera virada para o lado da rua. A gente não vai falar se ela mora perto, se ela mora longe, mas ela presenciou o momento em que os responsáveis pelo atentado, eles falam para o motorista parar e começam aí a gritar para que todo mundo descesse.
boa tarde, a gente não vai falar teu nome também. Como é que foi? O que você viu? Então, nós estávamos aqui na frente, já ainda era 10 e pouquinho, a gente estava recolhendo, se trancando, se fechando, né? Os portões, e começou um grito. E aí saiu uns rapazes correndo que eram os bandidos, que inclusive um caiu, bateu ali, né? E daí o que aconteceu? Aí já começou a sair fogo, estourar, né? E aí o motorista subiu, vieram para cá os passageiros, né? Todo mundo correndo, desesperado. O motorista até pediu para eles, por favor, deixa eu pegar meus documentos. Eles não deixaram. Não deixaram. Os documentos, então, foram todos incendiados também. Isso que a carteira dele estava dentro do ônibus. E daí foi uma imagem terrível, que a gente, né, nossa, até o fogo começou a pegar naquela casa lá na grade, queimou o orelhão. Do lado do orelhão ali. Do lado do orelhão pegou, olha a árvore, aqui os fios todos queimaram. Sabe, à noite a Copel deu assistência, eu só sei que ficaram até de madrugada, viu? A gente nem dormiu essa noite, tão apavorada. O susto deve ter sido aterrorizante. Nossa, é uma imagem assim terrível. A gente sabe que o bairro aqui é residencial, é relativamente tranquilo. Os moradores não estão acostumados a lidar com... É um cenário de filme de terror. Isso, é filme de terror. A gente antes via em outras cidades grandes, né? E a gente não imaginava que isso poderia acontecer com a gente tão pertinho. Só sei que a gente tá assustado, sabe? A gente, nossa, pede até ajuda. Socorro para segurança, sabe? Pedir pro Marcelo, o senhor prefeito, né? Tomar alguma atitude, porque o negócio tá feio. Né? E acredito que, como você é morador aqui do entorno, a grande preocupação é: o fogo começou a consumir todo o ônibus, foi pro orelhão. O medo era que ele chegasse nas casas. E todas as casas estavam com carro dentro. Nem dava para tirar, por exemplo, aquela casa estava com carro, essa outra, essa aqui. Então os policiais não deixavam nem as pessoas sair. Vocês ficaram isolados dentro do quintal. Nós ficamos ali porque nós já estávamos ali, mas foi aterrorizante. Algo que não vai dar para esquecer tão cedo. Não, e nós nem queríamos que acontecesse de novo, né? Deus o livre, meu Deus, é coisa triste de se ver mesmo. Com certeza, tá aí, eu agradeço muito então, boa tarde para a senhora. Repetindo, Juliano, a gente não mostrou aí a nossa entrevistada justamente para não expô-la. A gente sabe que esse atentado pode estar relacionado a uma possível retaliação por parte de criminosos. A morte desse homem registrada ontem aqui na região. A gente está no Luiz de Sá, mas daquela rua para baixo, Juliano, já é o Conjunto Maria Cecília. Essa informação, inclusive, quem passou para mim foi o nosso produtor, o Paulo Monteiro, que é morador aqui da zona norte da cidade. A gente sabe também que há 4, 5 quadras aqui para baixo, esse foi o local exato que aconteceu o confronto de ontem na Avenida Gênesis Parra. Então a polícia acredita que, infelizmente, o incêndio desse ônibus aqui no Luiz de Sá, mais precisamente aqui na rua Francisco Ruiz, tenha mesmo relação aí. Seria uma retaliação por parte da criminalidade a morte aí desse homem nesse confronto. Enquanto isso, os moradores, eles vão ficando cada vez mais assustados. E gosto também de ressaltar, Juliano, a audiência aqui na rua tá grande, porque tem muita gente acompanhando aí a nossa entrada e todo mundo saindo para a rua para ver o que está acontecendo. Claro, ninguém quer aparecer, ninguém quer se expor, porque o atentado realmente foi resultado aí de criminosos, bandidos que, repetindo, seguem sendo procurados pela polícia.